Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. O Rico e Lázaro, provavelmente uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, sobre dois homens que tiveram vidas totalmente opostas, totalmente distintas, e que após a sua morte receberam recompensas igualmente distintas e, na verdade, em oposição à vida que levavam aqui. Muitas pessoas discutem se o texto de Lucas 16, do 19 ao 31, onde nós temos o registro dessa história, se trata de uma parábola proposta por Jesus ou uma história real que Jesus está nos narrando, nos revelando. E, embora tenha certo sentido nessa dúvida, o ponto principal certamente não é de ficarmos discutindo se trata de uma parábola ou não. Jesus e o texto bíblico sequer deixa isso claro. Mas o ponto principal é de olharmos para a grande lição espiritual que essa história do rico e do mendigo Lázaro tem a nos ensinar. Vamos começar a leitura aqui, vamos lendo aos poucos os versículos. Primeiramente, Lucas 16, do 19 ao 22. Os versículos que nos introduzem o cenário aqui. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa história, o abismo que havia entre as vidas desses dois homens. O rico vivia de maneira regalada, se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Estamos falando de materiais nobres, caríssimos aqui. Algo que demonstrava que quem usava era rico de fato. Do outro lado, Lázaro, um mendigo, sequer tinha as vestes mencionadas. A única coisa que é mencionada é que estava coberto de chagas na sua pele. Que ele tinha um anseio para comer as migalhas da mesa do rico. Sequer estava pensando no pão do rico, mas nas sobras, naquilo que restaria do banquete do homem rico. Lázaro, sem casa, vivia na porta daquele homem. Parece que a única companhia que ele de fato tinha eram esses cães que vinham para lamber as suas úlceras, e numa vida de extrema pobreza. Que diferença entre as duas vidas! Até que vem um evento que os iguala, e de fato iguala qualquer pessoa nesse mundo, e que ninguém até hoje, tirando Jesus, que venceu a morte, e alguns pouquíssimos homens na Bíblia, ninguém consegue evitar a sua morte. E aqui tanto o rico quanto Lázaro morreram de fato. Agora a história continua nos mostrando a diferença não mais entre a vida terrena deles, mas entre os seus destinos após a morte. No versículo 22, que já lemos, quando Lázaro morreu, diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora vamos ler a partir do 23. No inferno, estando em tormentos, falando do rico aqui, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Em contraste com todos os sofrimentos que teve nessa vida aqui,
Sendo um mendigo, um homem doente, abandonado, Lázaro agora foi levado para o lugar de conforto. O rico, por sua vez, mesmo tendo recebido tantas bênçãos nessa vida aqui, agora foi para o lugar de tormento. E é o que o texto nos diz, de maneira bem forte, que ele estava no inferno, em tormentos. O desespero dele é mostrado. Ele enxergava Abraão e Lázaro no seu seio e clamou a Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Perceba até o contraste. Outrora em vida, Lázaro desejava as migalhas da mesa do rico. Agora o rico estava pedindo para que Lázaro fosse até ele, com a ponta do dedo molhada com água, para que ele tivesse algum refresco. Que diferença, que contraste nos destinos eternos desses homens. As condições estavam totalmente invertidas. Mas o pior de tudo é a notícia que Abraão dá para o rico. Ele explica para o rico: existe um abismo entre nós agora. Um abismo intransponível, que não tem como nem você vir para cá, nem nenhum de nós ir até você. Não havia mais o que ser feito. Basicamente era o que Abraão estava dizendo. Havia um abismo impossível de ser transpassado entre os fiéis e os infiéis castigados. E já podemos tirar uma boa lição nessa altura da história aqui sobre o terror do inferno. O fato é que o inferno é apresentado no Novo Testamento como uma verdade de fato. Jesus falou mais de uma vez, mas vamos frisar aqui o que ele diz em Mateus 10, 28, que ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus estava falando de Deus, que Deus poderia lançar alma e corpo no inferno. Devemos temê-lo, pois ele tem poder para castigar os que forem infiéis. E o fato nisso é que o inferno é um sofrimento que desafia qualquer descrição. A Bíblia fala um pouco. O Novo Testamento usa figuras como fogo para falar do inferno, ou como vermes que causam algum tipo de desconforto, de dor. Mas tudo isso são descrições. Mas o fato é que nessa vida aqui, nós não experimentamos nada nem perto do inferno. Pessoas às vezes até dizem: parece que eu estou vivendo o inferno aqui, e não sabem o que estão dizendo. O inferno se trata da ausência absoluta de Deus. E nisso o pior tormento que qualquer ser pode experimentar. Agora, podemos nos perguntar: quem vai para o inferno? E o fato nisso é que o inferno é uma consequência da nossa escolha nessa vida aqui, de não servirmos a Deus, de sermos rebeldes para com Deus. Nesse ponto da história, podemos nos perguntar então: por que esses homens tiveram tais destinos? Por que Lázaro estava num lugar de conforto e o rico no lugar de tormento? Será que foi por causa das suas situações econômicas? Porque um era rico e o outro era pobre? E Deus quis meio que compensar isso e agora equilibrar um pouco as coisas, inverter um pouco as coisas? Não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não fala de ser pecado ser rico. Embora fale dos riscos para pessoas que são ricas, de perderem o foco no Senhor, de confiarem demais nas riquezas, a ponto de Jesus dizer: vai ser difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mesmo assim, alguns homens fiéis a Deus na Bíblia foram ricos. Abraão, o pai da fé, rico na sua vida. Jó, chamado no seu livro pelo próprio Deus do homem mais íntegro do mundo, e era rico também. Ser rico por si só não é pecado. Céu e inferno não são compensações dos sofrimentos dessa vida aqui. A grande questão está na atitude diante de Deus. E nisso fica implícito nessa história que Lázaro, apesar de todo o sofrimento que ele sofria nessa vida aqui, ele foi temente a Deus. E o rico não foi.
Talvez isso foi um pouco demonstrado na história, quando não é mencionado nenhum ato de generosidade da parte do rico para com Lázaro. Talvez isso já demonstre o seu caráter endurecido, coração endurecido, orgulhoso, arrogante, não temente a Deus, podemos dizer assim. É possível. Mas o fato, podemos confiar nisso. Isso foi consequência da vida desses homens diante de Deus. E antes de terminar a história, eu quero fazer mais uma aplicação aqui ainda, de quando você olha para a vida do próprio Lázaro, mais uma vez, pelo destino que ele recebeu após a morte, pela recompensa que recebeu, entendemos que ele foi alguém temente a Deus. Mas qual foi a recompensa de Lázaro nesta vida aqui? Nós vivemos uma época que muitos têm pregado que se você for fiel a Deus, Deus vai te recompensar com uma vida próspera, talvez com saúde, com dinheiro nessa vida aqui. E que sofrimentos dessa vida talvez sejam consequências da sua infidelidade a Deus. Mas esse não foi o caso de Lázaro. Lázaro temia a Deus a ponto de ser salvo após a morte. Mas mesmo assim experimentou uma vida difícil. É difícil imaginar uma vida mais dura do que a de Lázaro. Mendigo, solitário, doente, como ele vivia. O fato é que a condição humana, ou de saúde, ou econômica, financeira, qualquer coisa assim, nesta vida aqui, não é um sinal de fidelidade ou de infidelidade diante de Deus. Deus não prometeu aos seus servos uma vida isenta de sofrimentos. Jesus sofreu muito aqui. Foi pobre, inclusive. O apóstolo Paulo, perseguido, rejeitado nesse mundo. E muitas vezes passando por momentos de escassez, de pobreza. E vários outros servos de Deus. O próprio Jó sofreu nessa vida aqui. Deus não nos promete uma vida isenta de sofrimentos. A grande recompensa, porém, que Ele tem a nos oferecer é a salvação eterna. E nós chegamos no final da história, no último pedido do rico, na resposta que ele ouviu, a partir do 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não é difícil de entender a última tentativa do rico aqui. Ele queria ajudar os seus irmãos, seus 5 irmãos, a não sofrerem o mesmo dano que ele estava sofrendo agora. Provavelmente esse homem conhecia a vida dos seus irmãos, sabia que não estavam seguindo a Deus e queria dar um alerta a eles, preocupado agora. Para ele, então, se alguém voltasse dos mortos e anunciasse o destino futuro que teriam, que eles iriam crer. Mas qual foi a resposta de Abraão? Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas. Basicamente ele está dizendo: eles devem crer nas Escrituras. Deus já deixou a sua palavra com tudo o que eles precisam para ouvir. Que eles deem ouvidos a isso? O homem insistiu ainda: não, mas se alguém ressuscita dentre os mortos, aí eles vão crer. E muitos alegam algo parecido até hoje, que talvez diante de um grande milagre iriam crer em Deus. Mas Abraão está dizendo aqui: nem isso vai funcionar. A verdade que nós devemos aprender com isso é que Deus revelou a sua palavra para guiar e oferecer a salvação para os homens. É na sua palavra que nós devemos confiar e buscar as respostas para essas questões eternas da nossa alma. Essa história é extremamente rica. Eu acho que as aplicações são bem claras para todos nós. Recomendo, quem estiver ouvindo essa mensagem, continue relendo esse texto e meditando mais e mais nas lições apresentadas aqui. E tente pensar como aplicar isso na sua vida. Para finalizar aqui, quero deixar 3 lições para continuarmos lembrados. A primeira delas
Nós seremos julgados pelo nosso procedimento nesta vida aqui. Não esqueça disso. A segunda lição: após a morte, não teremos mais chances de mudar nosso destino. O rico tentou, mas o abismo já estava posto. As consequências já estavam estabelecidas. Não havia mais o que fazer. E a terceira lição: aproveite então o tempo, hoje, para ouvir a palavra de Deus e buscar a eternidade com Ele. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.